do Senhor Jesus a todos. Começa agora o podcast Crescer na Graça. Hoje com a presença da irmã Cassiane, que está aqui do meu lado, da irmã Sandra e do meu irmão Walter. Amém. Vamos iniciar com uma palavra que está em Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e a tarde e a manhã, no dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. E havia separação entre águas e águas. E fez Deus a separação. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã, e o dia seguinte. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E Boa disse noite, Deus: irmãos, a paz do Senhor. Vou continuar aqui com o versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu vou dar continuidade aqui no versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e encheis as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras
da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto dê semente, serve-vos e para mantimento, e para todo o animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há uma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos que nos assistem. Estamos iniciando mais um programa, um podcast, relatando sobre a queda do ser humano. E no primeiro podcast que nós fizemos, eu encerrei falando que existe um Deus todo-poderoso que fez tudo e todas as coisas. E nós entramos, eu quero fazer essa pequena introdução para nós entrarmos no assunto de hoje, e diretamente sobre a queda do homem, que é o tema do programa, né? Mas nós não tínhamos ainda explanado de quem era esse Deus e o que ele tinha feito, minha irmã Sandra, né? E os ouvintes, os telespectadores que vão nos assistir, que estão nos assistindo, eles precisam saber o que esse Deus fez de bom para nós. Eles precisam saber da maneira que foi criada e o propósito de Deus que foi criado. Entendeu? E até mesmo essas coisas que nós desfrutamos. Há um Deus, existe um Deus que fez tudo isso para que o homem viesse desfrutar, né? E como nós temos ali, Deus viu que era bom, mas chegou num tempo que o homem, não dando ouvido ao Senhor, o Criador de tudo, dando lugar a voz até então que não deveria ter dado, ou obedecendo a quem não deveria ter obedecido, onde veio a queda do homem. Mas até então o homem estava num habitat muito bom, onde não tinha luta, não tinha choro, não tinha lágrima, não tinha nada dessas coisas a qual nós enfrentamos ainda hoje, né? E se não é misericórdia de Deus nos livrar, nós teríamos sofrido muito mais, né? Então, essa leitura foi feita, o telespectador, ou melhor dizendo, espectadores, foram feitas para que vocês saibam que nós não estamos falando do nada, nós estamos falando de algo muito importante, que é de um Deus vivo, que vive e reina hoje dentro de nós. Amém? Amém. E que isso nos direciona e nos leva para o Cristo Jesus. Amém? Então, ainda continuando, né, no assunto, o homem, então, pecou, né? E por causa da desobediência do homem, ele foi condenado à morte, aonde entrou o pecado. Por isso, a necessidade, meus irmãos, de nós aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque através do sacrifício de Jesus, né, todo homem pecou.
Então nós necessitamos que ser lavados com o sangue de Jesus Cristo, né? Como muitas pessoas dizem e até tem essa dúvida, aqui nesse podcast nós não vamos falar, no caso, sobre religião, e sim o que as pessoas entendem, né? Que ela já tem a sua fé, né? Que ela já crê em Deus. Mas muitas vezes, meu irmão, a gente precisa, né, do sacrifício de Jesus, né? Como muitos de nós no passado, antes de sermos resgatados, né? E procurar uma igreja mais parecida que tá com a Bíblia, a gente não entendia e também já dizia, mas eu já creio em Deus. Por que eu preciso ir numa igreja? Por que eu preciso congregar? Né? Não tem, às vezes, esse entendimento da necessidade de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque pecadores nós sempre vamos ser, né? Vamos sempre pecar. Mas sabemos que se arrependemos e podemos sempre estar buscando o sacrifício de Jesus, se arrependendo, porque ele veio para justificar, né, o nosso pecado. Entendendo então, minha irmã, que nós temos todas essas bênçãos sobre na verdade poderíamos ter, né, todas essas bênçãos que foram lidas aqui agora no capítulo 1 de Gênesis, nós poderíamos estar desfrutando sem qualquer intervenção maligna ou qualquer situação má nas nossas vidas. E chegou um dia, por causa do pecado, do primeiro homem, Adão, né? Que nós somos descendentes de Adão, né? O primeiro homem que criou foi Deus, né? E nós somos descendentes de Adão. Então, nós acabamos, por nós perdemos essas bênçãos. E só em Cristo Jesus que nós conseguimos adquirir novamente essas bênçãos. É só em Cristo Jesus, nos entregando a Ele, aceitando a Ele como o único suficiente Salvador, que nós conseguimos readquirir, pode-se dizer assim, novamente tudo aquilo que um dia Deus preparou para o ser humano, né? Seja para o primeiro homem, ou seja para nós até o dia de hoje, né? Então é em Cristo Jesus, né? E só estando Ele para nós podermos alcançar esse objetivo, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós não éramos merecedores, Deus nos afastou dele. Ou melhor, nós nos afastamos de Deus, né? Mas ele se afastou de nós mesmos, né? Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, né? Então o homem se sujou, pecado. Mas daí veio o autor e consumador da nossa fé aqui. Hoje nós estamos falando aqui, Cristo Jesus se entregando na cruz do Calvário por nós, para que o Espírito Santo viesse trabalhar em nós, para nós voltarmos a readquirir ou termos novamente tudo aquilo que um dia foi perdido. Essa ligação. Né? Então é em Cristo Jesus, né? Então, né, o que meu irmão Walter está dizendo é que Jesus então veio me ligar a Deus, porque o meu pecado me afastou, né? O meu pecado me afasta. Então muitas vezes as pessoas dizem, mas e uma criança? Mas todos somos, né, pecadores, desde o nosso nascimento, né? Então nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus quando a gente tem consciência de quem Ele é e aceitar o sacrifício dele, né, nas nossas vidas, né, que Ele levou, né, o nosso pecado, sofreu, né, e foi crucificado, levando todo o nosso pecado. Como o irmão Walter falou, com a queda, com a falta de desobediência, porque quando o homem comeu o fruto, né, ele desobedeceu o que o pai ordenou, que não era para comer, então ele foi condenado ao pecado, né? Então, por isso que quando a gente tem consciência do ato que Jesus fez na cruz, a gente daí aceita Jesus como nosso exclusivo Salvador. Daí entra naquela situação, mas eu já creio em Deus. Mas crer sem obedecer, amados,
o diabo, o inimigo da nossa alma, é o que mais crê. Ele teve lá, mas por desobedecer, ele também caiu. Então, eu tenho que crer e obedecer os mandamentos bíblicos. Não sei se tem alguma dúvida. É interessante esse ponto, né, que a gente fala. Nos dias de hoje a gente tem tantas provações, né, tantas formas de nós desviarmos, de nós pecarmos, mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui para todos que estão nos assistindo é pensar e refletir sobre o nosso dia e pensar como eu poderia melhorar, né? Então, ontem mesmo, né, tive um momento de fraqueza e eu disse: Senhor, eu pequei. Então, fui à Bíblia procurar o entendimento, no momento que eu tive aquele entendimento do o que eu errei, do que eu precisava pedir perdão. Então, eu ajoelhei e disse: Deus, me perdoe porque eu pequei nesse ponto aqui. E eu me arrependo desse pecado e hoje venho vigiando todos os dias para que não cometa o mesmo erro, né, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é um alimento para nossa alma e ela vai te mudando no momento que você vai... Porque o ser humano é aquilo que ele come. Então, se você está se nutrindo de uma palavra boa, da palavra de Jesus, o seu coração vai se tornando bom e você começa a olhar para os seus dias, para a sua luta, para o seu trabalho, para a sua família e tudo ao seu redor, e você vê com outros olhos, porque você vê com os olhos do Espírito Santo, porque você está junto de Deus e Deus está ali te guiando, te livrando de tantas coisas, que às vezes no final do dia nós agradecemos, mas nós nem fazemos ideia de todos os livramentos que nós recebemos naquele dia. Então é isso, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês, né? O pecado sempre vai estar todos os dias no nosso caminho, mas o importante é buscar, né, a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus e nos puxar, nos entendermos. Primeiramente a pessoa tem que reconhecer que pecou, né? Exatamente. A gente tem que chegar diante do Pai reconhecendo que nós somos pecadores e que pecamos. Por isso da misericórdia de Deus, por isso que nós temos um Cristo, né, que morreu na cruz, que passou pelo sacrifício, né, que verteu o sangue. Então, a gente, quando nós somos, a própria Bíblia diz que nós somos falhos e pecadores. Quando Deus olhou para a terra, ele não viu ninguém justo, não havia nenhum justo. Por isso enviou seu Filho amado, né? A parte que Deus se fez carne, né, para estar junto conosco, para sentir talvez aquilo que nós sentimos como seres humanos. Não que ele não saiba, né? Mas ali estava fisicamente sendo provado, né? A existência do Pai. Então, quando nós pecamos, a primeira coisa que nós devemos é reconhecer que nós temos um Deus que perdoa, né? Que está pronto para nos abraçar novamente. Então, seria mais ou menos assim, né? Antes do meu irmão Walter compartilhar uma palavra que, para ligar nos dias atuais, né, o homem, né, o chamado do homem para conhecer Jesus, eu queria compartilhar com os irmãos aquela passagem que fala do povo de Israel no Egito. Então, o povo aprendeu aqueles costumes, né, do Egito, né, aqueles erros, né? Então Deus tirou eles de lá, né, resgatou do pecado como nós hoje, né, e colocou eles no processo para que eles melhorassem para ganhar a bênção que ele tinha, que era a terra que mana leite e mel. O que eu quero dizer com isso? Deus tem uma promessa de salvação para nós, morar, né, na eternidade com ele. Né? Porque, meus irmãos, ficar em cima do muro ou não ter essa decisão de aceitar Jesus, com a queda de Adão já nos condena à morte. Condenados já estamos.
Então, somente através de aceitando Jesus e obedecendo, nós vamos ter a oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação está só aceitando Jesus e obedecendo, né? E os mandamentos bíblicos. Agora eu vou estar passando para o meu irmão. Só mais uma coisa. Sim. Então, é por isso da aproximação, né? Nós devemos se aproximar de Deus na nossa caminhada, porque nós já viemos condenados, né? Então, devemos se aproximar para nós, como seres humanos, nós temos uma chance, né? Nós temos uma alma e temos um espírito, mas o nosso espírito, ele é eterno, né? Então, durante toda a nossa trajetória, nós devemos se aproximar de Deus cada vez mais, porque nós não estamos aqui só pela nossa existência, nós somos seres carnais, mas durante a trajetória de cada ser humano, não se dá somente vai acabar aqui. Não vai acabar. Tem um segmento, né? Sim, sim. Então, por isso que nós devemos se aproximar de Deus cada vez mais das nossas vidas. Pode seguir lá. Amém. A Bíblia vai nos ensinar em Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, se ainda abrir aí para acompanhar, vou compartilhar com meus irmãos, que não há um sequer que faça o bem. Não há um sequer que faça o bem. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim, como está escrito, não há um justo, ao menos. Não há um justo, ao menos um. Não há, versículo 11, não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Que aí? Não há. Quando não tem o Espírito Santo, que é Cristo Jesus. Porque não tinha, na verdade. Porque Adão tinha intimidade com Deus, Deus estava com ele, estava nele, mas a partir do momento que ele sai do Jardim do Éden, como nós iniciamos outro programa, né, teve a queda do homem, então ele foi destituído da glória de Deus, né, Deus que teve que, como Deus nunca perde batalha e sempre tem, eu posso dizer assim, uma carta na manga para nos garantir a vitória de algo, né, porque tudo que Deus faz é bom, e não poderia e nunca vai se contradizer, né? Então ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo a se entregar na cruz do Calvário, e aonde a bondade de Deus pelo Espírito Santo vem habitar em nós. Mas antes disso, ou seja, enquanto eu não aceitei a Jesus Cristo, e enquanto ainda eu aceitando e não praticando, se eu não praticar, a bondade de Deus não está em mim. A bondade de Deus, posso me tornar um justo se eu tiver Cristo habitando em mim e as minhas práticas do dia a dia, né, serem concernentes à minha conduta de vida, né, ou seja, praticando, né, e até o dia de hoje, e Deus sempre falou, né, como falou com Adão, dizendo para que ele não viessem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Partindo fora já expulso do Jardim do Éden, Deus continuou falando com a humanidade. Deus nunca abandonou a humanidade, dizendo, agora vocês estão destituídos da minha glória, mas agora eu não faço nada a vocês, vão se virar. Não. Deus levantou homens, né? Como tu disseste lá, eles já estavam no Egito, né? Então Deus levantou Moisés para tirar do Egito. E de lá para cá foi levantado sacerdotes, homens de Deus, houve até profetisa, né? E orando, falando com Deus, eu buscando a Deus uma mensagem que aconteceu numa dessas épocas e que ocorre até o dia de hoje, que está no livro de Jeremias, que eu queria compartilhar com as minhas irmãs, os meus irmãos quiserem abrir aí, porque Deus falava, assim como Deus falava que ia abençoar, Deus também, até mesmo pela boca de Moisés, disse que ia abençoar, e também, se dependendo da obediência, da desobediência, viria o mal. Então Deus nunca desistiu de abençoar, de fazer o bem, mas também nunca retirou.
o mal vai vir. Entendeu? E aqui é essa mensagem que ela me dá um entendimento bom, né, do que aconteceu e do que acontece no dia de hoje. Capítulo 26 de Jeremias. Né? E eu quero tratar aqui eu quero explanar aqui 2 assuntos. Primeiro é que Deus falando, tá? Vamos ler aqui, depois eu vou compartilhar com os meus irmãos que estão nos assistindo e com a mesa aqui. E diz assim, capítulo 26 de Jeremias, versículo 1 em diante. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandeis que lhe falassem, para que nenhuma as deixe. Versículo 3. Bem pode ser que ouçam e convertam cada um dos seus maus caminhos, e que eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das tuas ações. Versículo 4. E disse-lhe, pois assim diz o Senhor, se não me deres ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis a palavra do meu servo, as palavras do meu servo profetas, que eu vos envio madrugada, enviando-os e não ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. Eu vou ler um pouco aqui, hoje eu vou fazer a introdução. Versículo 8, eu vou até o 13, se não me falha a memória. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, e disse todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Eu vou até aí e depois vou continuar. Ou seja, Deus usou homens e mulheres no passado para que o povo viesse se converter. Os seus maus caminhos, como nós lemos aqui, né? Mas o povo naquela época, assim como o próprio Adão e Eva, que nós estamos falando de queda, que foi por causa deles que veio a queda, não deram ouvido no momento que eram para ouvir. Pós a retirada, posso dizer assim, do Jardim do Éden, o ser humano, após Adão, também continuaram não dando ouvido a Deus, né? Não ouvindo o que Deus estava falando, e bem pelo contrário, refutando, até mesmo tapando seus ouvidos, e mais, matando os profetas que Deus usava para falar, para que se arrependessem dos seus maus caminhos, né? Isso o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Que né, Jerusalém que mata os profetas, né? Está em capítulo 23, 37, né? Então isso acontecia, e Deus usava, continuou usando, chamando, atraindo o seu povo para si. Deus nunca, além de destruir da glória de Deus, mas Deus sempre continuou buscando o seu povo, querendo atrair o seu povo para se converter ao seu novo caminho, para ter uma intimidade com ele, para ter um propósito com ele de vida, né? Mas não. O que o povo fazia? Sempre se levantava contra, tentando abater o profeta, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, que seja da época, né? Para não aceitar aquilo que Deus tinha falado, né? E foi o que queria fazer com o próprio Jeremias, né? Tanto é que levaram ele encarcerado, né? Para prender, glória a Deus, que Deus guardou Jeremias. A Bíblia vai dizer que Deus guardou Jeremias, né? E isso acontece no dia de hoje, né? Nós estamos aqui falando do reino de Deus, de como tudo se criou e o que Deus tem para nós. E muitos, né, quem sabe até mesmo, eu acredito que eu não, mas lá antes de conhecer a verdade, eu mesmo tapava meus ouvidos, né, para não aceitar o que estavam falando para mim, que existia um Deus, um Todo-Poderoso, que podia mudar a minha vida, podia mudar a minha transformação de caráter, né? E só que e hoje acontece o mesmo
Só que além das pessoas não aceitarem, o ser humano não aceitarem, não entenderem, ainda acabam matando a gente. Sabe que isso acontece, é verídico, é fato, em vários países, em vários cantos do mundo, posso dizer assim, melhor dizendo, né? Matando, ainda tirando a vida física da pessoa, mas em outras partes matando a fé. Sim, isso aí acontece muito nos E dias a de hoje, fé, não aceitando, querendo contradizer a verdade do Senhor. Sim. Que na verdade houve isso aqui também. Que se levantou um falso profeta até então, né? Para contradizer a Jeremias, profetizando que Deus não levaria cativo o seu povo. Olha só. Ou em outras palavras, dizendo, por exemplo, assim, há mensagens que dizem que Deus é bom, que Deus é amor, mas não falam que Deus é justiça. Tá entendendo? Existe um falso entendimento. Um falso entendimento em cima disso aí, exatamente. Porque eu conheço muitas pessoas que nos dias... O que acontece? Acontece tanta maldade, tanta coisa nos dias de hoje, né? E muitas pessoas dizem que, mas se Deus é amor, né? Por que isso acontece ainda, né? Uhum. Mas Deus também é justiça. Exatamente. E eu queria completar essa leitura pelo que eu acabei de falar. Né? No versículo 8 dizendo assim, bom, que eu já li, né? E sucedeu que, acabando Jeremias dizendo tudo quanto o Senhor havia ordenado, e disse a todo o povo, pegaram nele o sacerdote, o profeta, e todo o povo dizendo, certamente morrerá. Queriam matar Jeremias, não só matar para dizer, olha, Jeremias, tu não está falando a verdade, mas olha, tu vai entender daqui em diante também, ó. Porque profetiza no nome do Senhor, dizendo como Siló será essa casa. Siló foi devastada, aconteceu algo terrível, né? E essa cidade será assolada de sorte que nenhum morador nela. E ajuntou-se o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essa palavra, subiram da casa do rei e à casa do Senhor se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Pasme que isso aqui não aconteceu na humanidade. Isso aconteceu numa humanidade fora, extra-povo de Deus. Isso aqui aconteceu no meio da congregação do povo de Deus. Vamos entender que a justiça de Deus começa pelo seu povo. Então, o povo pecou, né? Desobedeceu, e Deus, né, sempre levanta um mensageiro. E nos dias de hoje não é diferente, né? A gente chega para todos através das redes sociais. Hoje o povo não é leigo, que não tem o conhecimento, a Bíblia está aí. Só que naquela época, e hoje também, né? Tem os pastores, os mensageiros, alguém que vai estar falando a verdade bíblica. Então, o profeta Jeremias, ele pregou contra o pecado. O povo não deu ouvidos, não se arrependeu e, como castigo, foi preso na Babilônia, né? Então, o que eu tô querendo dizer assim, ó, que hoje, muitas vezes, né, muitas vezes não viemos de lar cristão, né? Não tivemos esse conhecimento, mas no decorrer da nossa vida, Deus vai nos castigar, vamos dizer assim, por algum pecado. Na verdade, isso é o amor de Deus nos dando a oportunidade de se reconciliar. Às vezes as pessoas acham que isso é sofrimento, mas sabe, amados, quando estamos com bom salário, com a saúde, muitas vezes a gente não está sensível a ouvir a voz, né? Estamos muito cheios de si. Com a queda de Adão, o povo ficou orgulhoso, achou que poderia fazer as coisas por conta própria, né? Então foi aonde começou a pecar. Então, né, continuou pecando, né? Se afastou, não buscou mais, né? Com isso daí a gente, né, tem que estar sempre buscar a Deus, né? Buscar a Deus e se arrepender, porque as circunstâncias da vida que nos faz sofrer é uma aproximação, é onde eu começo a raciocinar e pensar no que eu tô
sofrendo, o que eu estou passando, e aonde o Espírito Santo de Deus começa a me convencer, eu vou procurar nas redes sociais ou com alguém um auxílio, uma ajuda, onde as pessoas nos falam de Deus, a gente procura algo para aliviar a nossa dor. Então é aonde, né, o Espírito Santo nos aproxima a Deus, o entendimento começa a ser aberto, né? Então muitas vezes através da circunstância da vida, que pode ser numa enfermidade ou um problema financeiro, né? Ou um problema numa separação, num divórcio, né? Quer dizer, então a pessoa tá, né? Só no momento quando o coração é confrontado com um problema, o coração tá duro, tá de pedra. Então quando o nosso coração fica quebrado, abatido, sofrendo, a gente vai procurar uma ajuda. E quando vem essa ajuda, é onde o Senhor, né, entra e a gente começa a entender. Amém. Até porque, que nem aqui, se tratando desse relato de Jeremias aqui, é o que Deus estava tentando fazer. Levantou o seu servo para que eles viessem se converter, para que eles viessem ter paz, né? Porque Deus vai dizer que se eles não se colocassem, até vai dizer ali no versículo que eu li que Deus vai falar assim: talvez eles se convertam e eu deixarei de fazer aquilo que eu propus no meu coração, ou seja, de trazer o mal ou permitir que o mal chegue até eles, né? Na verdade, né? Entendeu? E então, na verdade, eles taparam o ouvido para o Senhor, não quiseram, rejeitaram. E o que Deus me deu entendimento? O que é a queda do homem? A queda do homem, se o homem não se humilha, não cai em si que pecou, que errou e que necessita de Deus, lendo esse relato bíblico, ainda aqui no capítulo de Jeremias que eu li, a situação do ser humano, a condição do ser humano é cada vez mais profunda, cada vez mais se endurecer o seu coração e se ensoberbecer, né, de não aceitar as coisas de Deus. E isso vai atraindo cada vez mais mal, mais maldade, mais perversidade em todas as áreas da vida, né? Porque eles vão fazer mais ainda, né? Então é o que acontece depois que o homem cai da presença de Deus, né? E não se humilha, não se achega a Deus, reconhecendo que necessita de uma reconciliação, que na verdade é o que Jeremias está pregando para eles aqui: olha, se reconciliem, né? E nos dias de hoje, trazendo, eu já vou terminar aqui que a minha fala, é que nos dias de hoje que é o que Deus está fazendo, através de nós aqui e através dos cultos que nós vamos até então nas congregações, né? Queremos ouvir uma palavra de reconciliação para nós se aproximar mais de Deus, porque Cristo, eu uso esse termo também, Cristo está às portas, né? E o que me espera? O bem, o mal, a ira vindoura de Deus. Amém. E uma dúvida aqui pra gente trazer também às vezes a gente fala, né, de mensageiros, né, que nem a irmã Sandra falou. Esses mensageiros, né, o pessoal deve estar se perguntando, alguns, né, que não são crentes, mas isso não é pra mim, né? Eu não cresci em um lar cristão, eu já creio em Deus, né, eu já acredito em Deus, então pra mim tá bom. Ou então, muito do que eu falo também, ouço falar, né? Mas eu não preciso estar dentro de uma igreja para adorar a Deus. Ou para acreditar em Deus, para fazer a obra. Eu escuto bastante essa. Mas, irmãos, a questão não é a igreja. A questão é congregar em irmãos. É estar junto dos irmãos, porque quando um irmão está caindo, ele é o mensageiro que vai te puxar para cima. Glória a Deus. Ele que vai te puxar. Então, quando esses mensageiros que eles vão estar, pode talvez nem ser dentro da igreja, pode ser um tio, uma prima, alguém que vai dizer assim: olhe, eu não sou crente, mas estou vendo que você está buscando a Deus, não desista. Isso. Então, é muito importante isso. Esses mensageiros podem não ser de igreja, pode ser qualquer pessoa, pode ser um vídeo que você viu, pode ser você sentir o seu coração vazio, e isso já é uma mensagem de Deus. Então, pensem, olhem essas mensagens, esses mensageiros em volta da sua vida. Verdade. A palavra diz que a Bíblia fala
que nós devemos ter olhos e ouvidos de águias, né? Então, Deus está usando as pessoas e nós devemos, às vezes, ficar mais atentos, né? Mesmo quando a pessoa está numa busca, está com problema, né? Problema, ou seja, de qualquer área, mas que a pessoa quer se livrar daquilo ali. Mas muitas vezes Deus usa os mensageiros, usa as pessoas, ou como a irmã falou aqui, e nós, quando nós estiver passando por isso, nós devemos ficar mais atentos, né? Porque Deus vai enviar, vai usar alguém. Então é neste momento que nós devemos estar mais sensíveis e atentos e muitas vezes dar crédito, né? Aquilo que Deus está querendo nos trazer, né? Que muitas vezes é o levantar, né? Nos pegar pela mão. Ele está querendo nos pegar pela mão. Então nesse momento que a gente deve estar mais atento, mais atentos. Irmão Walter, mais a palavra? E tem, por exemplo, como a minha irmã compartilhou, a irmã Cassiane, né, que as situações batem e às vezes dá vontade, de pegar, chutar o balde, vamos usar esse termo bem terreno, né, de largar das mãos do Senhor, né, e não sentimos a presença de Deus e endurecemos os corações, né. Não sentimos que Deus está ali naquele meio para nos envolver com Ele. Só que em cima de tudo isso, além da humilhação que nós temos, não para o homem, mas para Deus, e a humilhação ela vem de abrir o coração para Deus. Abrir o coração para Deus. E abrindo o coração para Deus, muitas vezes é ouvindo a palavra que é pregada e deixando ela penetrar no fundo, porque a Bíblia vai nos ensinar que essa palavra ela tem poder para ir entre juntas e medulas. No momento que eu vou para buscar Deus, e não só por aquilo que Ele pode me dar, mas buscar Ele por quem Ele é, entendendo que Deus criou os céus, a terra, as ervas, para dar frutos, para me alimentar, as aves do campo, amém. Eu já estou sentindo que é desse que eu necessito, é de quem eu necessito, de alguém que pode me dar o que eu preciso, mas não somente por aquilo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é, entendeu? Então a partir daí eu consigo me lançar mais na presença de Deus, mas para isso eu tenho que buscar Ele como Ele é, entendeu? Daí eu vou conseguir ouvir o conselho da minha irmã Sandra, que congrega comigo, da minha irmã Cassiane, mas se eu for buscar Deus simplesmente porque eu quero uma vida melhor, mas não me derramar na presença dele para renunciar aquilo que me faz sair da presença de Deus, porque a renúncia, né? Entendeu? E a palavra de Deus, ela nos confronta, né? Por que eu estou falando isso? Porque assim como os outros sacerdotes, profetas, mas como nós estamos falando aqui em Jeremias, além dele falar para o povo, claro, e porque ele estava encarcerado até então, ele teve que escrever. Na verdade, esse livro, nós estamos lendo esse livro de Jeremias, mas teve outros livros, onde ele pregou, escreveu, ele passou para o escrivão da época, né, para que ele escrevesse e levasse os rolos, a Bíblia vai falar aqui, para o rei, para que o rei viesse colocar o reinado dele em ordem. E o que o rei faz? O rei se une com os príncipes diante de uma fogueira, lê a palavra de Deus que Jeremias tinha profetizado para o escrivão escrever, e o rei começa a rasgar. Lia uma e rasgar e botar no fogo, zombando de Deus. E muitas das vezes nós somos assim, nós rasgamos, a palavra pregada é anunciada nos nossos corações, às vezes nós fizemos as mesmas coisas com outras atitudes. Às vezes não deixamos nem entrar, né? Então daí não tem como eu conseguir me aproximar de Deus, porque eu não dei ouvido a voz da Cassiane falando para mim de Jesus Cristo, mas também não dei ouvido, atenção à palavra que foi ministrada para mim, ainda as Escrituras Sagradas. E algumas das vezes a gente fala, isso aí foi o homem que escreveu, né? Não, a Bíblia foi inspirada por Deus. Havia mais coisa para Deus. Aliás, até tem, mas Deus escolheu as necessárias que para isso aqui nos convertesse.
Eu me converti, ou estou me convertendo, melhor dizendo, mas eu conheci a Cristo, e quando eu conheci a Bíblia Sagrada, ela me ajudou e tem me ajudado muito até o dia de hoje. A Almeida. A Bíblia é Almeida. Imagina eu conhecendo os originais até então, grega, os originais, né? Mas essa Bíblia aqui, ela tem poder porque é a boca de Deus falando. E no momento que o homem, a mulher que está com uma situação de vida, passando qualquer necessidade, ela deu ouvido para aquilo que vai confrontar ela vai conseguir se entregar para Jesus. Senão ela não vai conseguir, a pessoa. Independente, né, de religião, como nós estamos falando aqui, nós estamos falando de Jesus, né? Mas a Bíblia é o livro mais real que está acontecendo, né? Os sinais, está tudo ali. Independente que a pessoa não crê, está se cumprindo. Então, para te ver que ela é atual. E outra coisa, nós temos discernimento do bem e do mal, né? Nós sabemos quando estamos errando ou não. Mas muitas vezes, por esse vazio que antes de conhecer Jesus, a gente vai buscar para preencher esse vazio, a dor, a falta, né? Às vezes a rejeição, às vezes no início a gente não entende no início da nossa caminhada. Muitos, como eu disse, nem ouviram falar de Jesus, né? Nem ouviram pregar de Jesus. Mas existe um vazio que só ele preenche. Então é aonde as pessoas vão buscar os prazeres nos pecados, né? Nos erros, nos vícios, nas coisas erradas, inclusive no homem. Só que, inclusive, dinheiro ou todo esse prazer, vai chegar um momento que eu ainda vou continuar triste, ainda vou me sentir vazio, vai estar faltando algo em mim que nada vai suprir, que não é eu afogando a minha dor num vício ou em qualquer outra coisa que me traga prazer, aquilo vai ser momentâneo. E é onde, né, quando a gente encontra Jesus, como eu falei antes, pela a dor, pelo sofrimento, né, pela circunstância do dia a dia, que é onde eu busco um conforto. E Jesus veio para me trazer esse alívio. Amém. Ele veio para me trazer alívio. E quando eu sinto o alívio que Jesus me traz e começo a entender, buscar conhecer a história de Jesus, vou lendo a Bíblia e obedecendo, porque a Bíblia foi um testamento de morte de Jesus, né? Sempre quando uma pessoa morre, deixa um testamento. E, inclusive, a Bíblia é isso, nos ensinando como que a gente vai chegar lá. E, ainda que muitos não sabem, existe Deus, Jesus e o Espírito Santo, que a Bíblia disse que ele veio para nos fazer entender as coisas que ainda a gente não sabe. Jesus morreu na cruz. E o Espírito Santo de Deus vai continuar a obra, nos ajudando a chegar perto do Pai, nos convencendo dos nossos erros, né? Porque todo mundo tem ciência das coisas erradas, do mal, e fazer o mal não nos causa bem, pecar nos causa mal, né? E ainda, né, como eu inclusive falei no podcast passado, existe o inferno. O inferno é real. O diabo existe, os seus demônios, e é real. A Bíblia fala disso se a gente for buscar. E o que eu queria deixar, e eu vou inclusive falar em todo o podcast, existe uma eternidade. A nossa alma é eterna. Aleluia. E eu escolho essa minha vida. É a vida que eu tenho, é para escolher para onde vai a minha alma. Eu tenho uma escolha através do que, amados? Livre-arbítrio. Eu tenho uma escolha de escolher para onde vai. E então eu só posso, né, ir morar no céu, ter essa eternidade sem sofrimento, como a Bíblia me promete através do Apocalipse, a visão, a promessa que João viu do que tem reservado para nós, né?
Vocês só leem a Bíblia e vê esse manual, como eu falei. Então existe uma promessa de salvação, um lugar lindo, bom, né? E eu escolho para onde vai. Só que obedecendo, buscando pecadores, nós sempre vamos ser. Mas essa promessa ela vai se cumprir somente em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Através do sacrifício que ele fez na cruz, né? Cassiane, quer falar algo? Eu não lembro. Não, só complementando ali a irmã Sandra, que ela falou, né? É buscar Deus, né? Então, de novo, vamos nos repetir, gente. É buscar a palavra, buscar a Deus todos os dias, nos arrepender dos nossos pecados. Então, pecado sempre vai ter, mas nos arrepender, buscar a palavra e orar todos os dias, né? Então, inclusive porque a oração é depósito, né? Muitas vezes a gente ora e parece que as coisas não estão acontecendo, mas a oração é depósito. Jesus, na sua caminhada, quando houve grandes milagres, né, grandes feitas, Jesus não orava dizendo, eu vou orar para te ser curado. Ele determinava. Por quê? Porque havia depósito de oração. Então, na nossa vida é assim, a mesma coisa, né? Existe um tempo, mas a gente tem que permanecer firmado na oração, crendo já na vitória. Comunhão com Cristo Jesus, né? Isso tudo que nós falamos aqui, irmãos, e nos leva a entender, como a fala da minha irmã Cassiane disse, que é tempo de buscarmos a Deus, sim, é verdade. Continue buscando. A minha irmã Sandra falou que existe algo melhor para nós, existe um reino. Só que o ser humano, né, o ser humano, por si só, né? Por si só não consegue. E eu vou ler aqui que você vai entender. Apenas 3 versículos, acredito eu, né? Porque o ser humano em si não consegue, não vai conseguir, não vai ter força. Por vários motivos. Primeiro, que já está separado de Deus e tem mais aquilo que o mundo, o sistema... Então, por isso, a aproximação. Por isso, a aproximação. Porque, como a irmã falou, né, é congregar, estar junto com os irmãos. Mas nós precisamos nós permanecermos, né, para que sejamos firmados. Exatamente. Porque... A Bíblia chega a dizer que o Espírito milita contra a carne e vice-versa, né? Mas o profeta Jeremias, além de repreender e dizer que o mal ia acontecer, ele deixa escrito no capítulo 29, versículo 11, eu amo essa palavra, aliás, toda, na verdade. Ele diz assim, que Deus fala para ele, dizer para o povo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. E agora eu te pergunto, você que está nos assistindo, o que tu esperas? O mal ou o bem? Porque o Senhor bem sabe o que pensa a nosso respeito. Nós não sabemos nada. Perdoa-me uma expressão que eu vou usar aqui. Nós não sabemos dominar uma família, cuidar uma família por nós mesmos. Não, nós vamos fazer do nosso entendimento aquilo que não agrada a Deus, mas Deus sabe como cuidarmos da nossa família. Deus sabe como administrarmos os nossos bens, o nosso emprego, e assim por diante, a nossa vida intelecta, do dia a dia. Né? E a Bíblia nos ensina, e o Espírito Santo também nos ensina, porque o Espírito Santo de Cristo Jesus nos convence do certo e do errado, né? Do que fazer e do que não fazer, né? E eu já vou terminar aqui, que esse versículo aqui é tremendo, né? Para vos dar a paz e de mal, para que vos dar o fim que esperai, né? Versículo 2 diz assim: então invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e me buscareis e me acharei. Mas quando me achareis? Vai dizer a partir de aqui, quando? Quando me buscarmos com todo o coração. Então, há uma busca, entrega total. É se entregar ao máximo, né? Confiar.
se abstendo de tudo aquilo que impede do que me aproxima de Deus. A pessoa, quando estiver passando pela luta, né, essa busca ela tem que se canalizar. A pessoa tem que ficar focada, na verdade, né? É foco direto, principal. Permita-me, eu quero dar tempo às minhas irmãs, me permite usar aqui um exemplo aqui de bíblico até mesmo, né? Que a Bíblia diz que o homem permite até, ou em outras palavras, tolera o homem ficar irado, mas não pecar, né? Ou seja, e por que isso? Porque a minha ira pode me levar a pecar, tá? E no momento que me levar a pecar contra o meu irmão, contra a minha irmã, dificilmente Deus vai se agradar de mim. Então eu vou ter que o próprio Tiago vai ensinar ali para nós, né, sermos longânimo, né, para nós termos ponderado na nossa atitude, né, no caso aturando um ao outro, né, para que nós não venhamos pecar contra Deus. E isso Deus vai trabalhando nas nossas vidas, e isso é se entregar a Deus, é reconhecer, por exemplo, eu não, vamos usar um exemplo aqui, né, suportai-vos uns aos outros, né, vai dizer Tiago, né. Então daqui a pouquinho vamos dar um exemplo aqui, né, a minha irmã que nós não temos tanta proximidade, eu estou conhecendo hoje até então, não suporta a minha irmã nessa atitude, coisa e tal, mas Deus vai trabalhar no meu caminho, no meu coração, nos meus passos do dia a dia, para que eu venha entender ela, tá entendendo? E para que eu venha aceitar ela, mas não para me ficar rancoroso a cada dia, tá entendendo? Com aquela ira que me levar a pecar, até mesmo, né, existe uma palavra que eles botam na camisa, ter ranço, aquela coisa que a palavra, que o significado como se eles têm nojo daquela pessoa, né? Tá entendendo? Então, e isso pode levar o ser humano a cada vez, em vez de aproximar de Deus, a se afastar. Ou seja, então eu não estou entregando meu coração de todo o entendimento para Deus, eu não estou buscando Deus. No Tiago, capítulo 3, fala muito sobre isso. Exatamente. O pecado da língua, né? Então, a língua é uma ferramenta bem ambígua. Ela pode, com a tua língua, tu pode salvar uma alma, e com a mesma língua, tu pode ir para o inferno e condenar uma alma. Então, a língua é muito poderosa, as palavras têm poder. Então, eu deixo também essa leitura para os irmãos e para quem está nos assistindo, que é Tiago, capítulo 3, fala bastante sobre essa parte da língua e é muito forte nos dias atuais, porque às vezes a gente vai para uma rede social, começa a comentar, começa a colocar comentários, mas aquilo ali, pessoal, também é um pecado. Você ficar maldizendo o seu irmão, ficar incitando ira, incitando brigas, aquilo também desagrada a Deus. Então, para vocês verem como é atual, né, a nossa palavra. Bom, como muitos se perguntam, eu já creio em Deus, mas nós somos inteligentes, como aconteceu comigo. Eu fui procurar conhecimento como? Na palavra. Porque às vezes, como é que eu vou debater com uma pessoa que está falando de Jesus? Como é que eu vou saber se ela está falando o correto ou não? Através da palavra. E quando eu estiver lendo a palavra, ali vai me ser aberto o meu entendimento para muitas coisas que eu não sei e que às vezes eu critico ou pergunto, como a minha irmã Cassiane falou aqui, de congregar, ou como é que eu sei que eu tenho que congregar. A Bíblia é obedecendo, né? E outra coisa, e se eu tiver, né, correto que o inferno, você pode se perguntar, tá, mas como é que eu sei que você está falando a verdade? E se eu tiver certo, o que me custa buscar e conhecer, e quando eu for buscar, eu vou ser transformado. Todos aqui que estão compartilhando aqui, falando sobre a palavra, já tiveram um encontro e estão buscando a conhecer mais, tiveram esse despertar. Mas e se eu tiver certo e o inferno foi real e a eternidade? Eu deixo essa pergunta. Então eu tenho que conhecer. E quando, como meu irmão Walter falou, quando eu for buscar, as coisas vão começar a ser revelada, vai ser aberto o meu entendimento, né? E eu vou sendo convencido, né,
da verdade que há em Cristo Jesus. E daí você pode perguntar, todos os caminhos levam a Deus? Não, a Bíblia me diz que só Jesus me leva a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, só Jesus, só o sacrifício dele. Ainda para enfatizar aqui, Adão pecou, pelo pecado é separado de Deus e Cristo veio para me reconciliar com Deus. E como que eu vou, a me reconciliar? Buscando me aproximar, como já foi compartilhado aqui, através de oração, de conversa, jejum, buscando conhecimento que Deus deu para todos. Todo mundo é inteligente, todo mundo, qualquer coisa do mundo que a gente vai debater sobre qualquer assunto, eu tenho que buscar entendimento sobre o que eu vou falar. E como que eu vou, aonde que eu vou buscar? Em cima da Bíblia. E quando eu for buscar em cima da Bíblia, meu entendimento vai ser aberto, que eu vou ser convencido, a buscar a Deus. Amém. A gente vai dar 1 minuto para cada um agora para fazer um resumo geral. Em seguida vamos estar encerrando daí. Amém. Amém. Irmãos, então deu para perceber aqui que nós falamos da queda do homem e a consequência da queda, do comportamento do homem, até que ponto leva, E nós foi compartilhado aqui bastante alguns relatos, E eu só queria então complementar aqui com essa palavra que está em Mateus capítulo 34, capítulo 12, versículo 34, que diz: porque a boca fala, o coração está cheio. Então, quando eu tenho Cristo Jesus, muda tudo, que, como disse a minha irmã, as palavras, as atitudes, os meus procedimentos. Que Cristo Jesus possa habitar no teu coração, para que a tua conduta de vida possa mudar, ainda em meio à fraqueza. Que, nunca esquecendo que o cair é do homem, o levantar é de Cristo Jesus, Ele é o teu advogado. Não pequei, se pecar, tu tens um advogado, que é Cristo Jesus. Amém. E eu quero deixar aqui para os meus irmãos, Jesus, obedecendo Jesus, Ele vai fazer com que eu desperte a minha melhor performance, a melhor Sandra. Aleluia. Eu vou ser a melhor. É isso que a Bíblia me ensina. A ter a minha melhor fase, o melhor de mim, eu vou expor o melhor. É isso que a Bíblia me ensina. Ela vai me ensinar desde como eu vou tratar o meu irmão, como é que eu vou me comportar. E isso que é os mandamentos para obedecer a Deus, através do sacrifício de Jesus, convencido, pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu vou despertar o melhor de mim, me aproximando e aceitando Cristo Jesus. O meu melhor vai ser despertado. Nós todos estamos aqui, fazendo esse encerramento, e todos nós estamos aqui iniciando esse canal, estamos aqui todos aprendendo, e as dúvidas, e uma coisa que eu digo aqui, que eu até fui procurar a palavra, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então Moisés, que estava ali perante ao Senhor, disse: mas Senhor, eu não sou bom em falar, eu preciso fazer tua obra, mas eu não sei. E Deus fala: eu sou contigo e eu colocarei as palavras em tua boca. E aqui, esse resumo, isso que nós trouxemos aqui hoje, meus irmãos, é para isso. Estamos aqui sendo ferramentas de Jesus, para que o Senhor traga o nosso entendimento, traga as palavras em nossa boca, para que a gente possa trazer alívio para todos que nos escutam, para as pessoas que nós não podemos chegar, seja por nossas distâncias, por nossas línguas, mas que nós vamos alcançar graças à palavra do Senhor. Amém. Não ficamos caídos, minha irmã Cassiane? Não ficamos caídos, não ficamos na queda. Vamos à batalha. Não ficamos na queda. Como a irmã falou, nós estamos aprendendo, então
os irmãos que irão assistir ou que nos assistem, nos perdoem também, porque nós não somos perfeitos, né? Mas estamos aqui também para aprender. Então você que assistir, que gostou, né? Deixa o seu likezinho lá na rede social e compartilha, nos ajude, porque a palavra ela tem que chegar em todos os cantos da terra, né? Então você também é um missionário, você faz parte também disso. Encerramos então. E é isso, uma boa noite, então. Muito obrigado. Boa noite. Amém. Boa noite.